Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Londrina, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Eu sei, já me disseram, essa música é de uma outra cidade, mas eu sempre puxo essa cidade e essa música para nós. Muito bem, amigos, bom dia, estamos aqui na 91,7 com mais um assunto interessante da nossa cidade, a Universidade Estadual de Londrina, não é? A universidade que muito faz, eu tenho certeza que fará, não só por Londrina, não só pelo Brasil e pelo mundo, porque saem daqui, na verdade, aqui da nossa universidade, grandes pesquisadores, professores e alunos dessa universidade que estão não só fazendo a diferença na nossa região, mas no mundo todinho. Nós estamos aqui com a série Os 55 anos da Universidade Estadual de Londrina, é uma iniciativa do NDPH, né, do Núcleo de Pesquisa Histórica lá da Universidade Estadual de Londrina, e que aqui do nosso podcast Marcão Careca, junto com a Paiquerê 91,7. E nós temos aqui, para nos acompanhar nesse bate-papo, e sempre foi dessa forma desde o comecinho desse nosso segundo ano de parceria junto com a universidade, o professor Vander de Lara Proença. Ele é docente do Departamento de História da UEL. Ele é graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina, possui mestrado em História pela Universidade Estadual de Maringá e doutorado em História pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. É pós-doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pesquisa sobre a historiografia do Paraná. Professor do Departamento de História da UEL, na área de História do Brasil. É docente do Programa de Mestrado em História Social da UEL e coordenador de projetos de pesquisa sobre a historiografia de Londrina e do norte do Paraná. Professor Vander, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Um bom dia, Marcão, bom dia aos nossos ouvintes. Um prazer estar de volta aqui, retomando essa série tão importante. E já quero aproveitar para agradecer mais uma vez, Marcão, essa parceria tão importante que envolve, né, o seu trabalho, o seu público, a Rádio Paiquerê, que abre esse espaço e que dá essa oportunidade para um alcance gigantesco, né, de audiência. O Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL criou essa parceria e planejou, né, 12 episódios para nós trazermos a história da UEL nesses 55 anos. Já tivemos um primeiro programa, trazendo aqui aqueles que vivenciaram os primeiros momentos da UEL, e hoje você vai apresentá-los em seguida, 2 convidados muito importantes, que também ajudaram a construir capítulos muito marcantes da história da universidade. Esse resgate é muito importante. Extremamente importante, porque são pessoas que vivenciaram, são testemunhas ainda da história, né, de 55 anos. E é um privilégio estar aqui para ouvi-los, poder conversar com eles. Eu estava observando que o professor Thomson, né, que será apresentado em instantes, foi reitor até 1994. Eu estava entrando na universidade naquele momento para fazer o curso de História. Então, tem aqui também o professor Nelson, que vai, né, falar bastante da sua experiência como líder, ligado aos estudantes, aos professores. A universidade é uma grande conquista para Londrina. E nós que viemos para estudar depois, de tantos lugares, eu vim de uma pequena cidade aqui do interior do Paraná, filho de agricultores, tive a chance de fazer um curso de graduação, depois seguir. Certamente devo muito a esses personagens que marcaram essa história. E uma coisa muito importante que a gente está fazendo, o NDPH está criando um acervo com esses programas, com essas memórias aqui. A gente terá, ao final, um material muito valioso e precioso que vai ficar arquivado para a história da universidade. Estou imaginando daqui a 55 anos, né? Exato. Quando a gente vier a falar, quem sabe, do centenário da UEL, nós teremos esse acervo preservado com esses depoimentos, com essas memórias. O professor Zé Miguel, que é o nosso diretor do NDPH atualmente, está cuidadosamente arquivando, catalogando todo esse material que estamos produzindo aqui. Estamos produzindo história também. História também. Muito bem, muito bem. Professor Dr. João Carlos Thompson, ex-reitor aposentado na Universidade Estadual de Londrina. A gente fala aposentado aqui, um sujeito como esse não se aposenta nunca. Médico formado pela PUC São Paulo com doutorado e pós-doutorado em cirurgia torácica pela UEL e a Universidade de Londres. Chique, hein? Foi reitor da UEL, professor emérito e referência nacional na área, com mais de 180 participações em eventos científicos pelo mundo todo. Recebeu diversos prêmios, como o Prêmio Tórax Paraná e o Mérito Ético Profissional do CRM. Atua nos hospitais Araucária, Bela Suíça, Notre Dame e em consultório particular. Acadêmico emérito da Academia Paranense de Medicina e coordenador do programa de mestrado e doutorado em Medicina e Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Londrina
e possui Instagram, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Professor Dr. João Carlos Thompson, prazer nesta manhã de sabadão estarmos juntos aqui nesse bate-papo sobre tudo aquilo que você já fez, está fazendo e não foge não, você ainda vai fazer pela universidade. Esse bate-papo nosso, querendo ou não, você continua como o El. Bom dia. Bom dia, Marcão, Wander, Fujita. É um prazer estar com vocês aqui, rememorando os 55 anos da UEL. É um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Nelson Yasuo Fujita, professor aposentado do CTU da UEL, Centro de Tecnologia e Urbanismo, fundador da PROL, Associação dos Professores de Londrina, que deu origem ao Sindiprol, Sindicato dos Professores de Londrina, entidade relevante na democratização da UEL, engenheiro químico e licenciado em matemática pela UFPR, com especializações pela USP e UEL nas áreas de hidráulica e segurança do trabalho. Atuou como professor da UEL de 72 a 2010, lecionando disciplinas como mecânica dos fluidos e hidráulica, além de exercer funções administrativas, incluindo a direção do CTU. Também foi diretor do Instituto Politécnico e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Funtel, entre 73 e 78. Tem experiência em ensino, extensão e projetos técnicos na área de saneamento e engenharia ambiental. Professor Nelson, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Marcão Careca, bom dia, professor Thompson, professor Wander. É um prazer estar aqui para rememorar a nossa história desses 55 anos da UEL, né? Eu tenho um tempo de UEL um pouco menor que o do professor Thompson, mas acreditamos que pegamos uma época bastante importante para o fortalecimento da democracia na UEL, num período muito difícil, né? E que seria importante recordar e rememorar para que as futuras gerações entendam todo o crescimento dessa universidade e o que ela pode propiciar daqui para frente. Verdade, exatamente, né? As novas mentes pensantes desse país. Professor Thompson, na sua visão, qual foi a importância da criação de uma universidade pública como a UEL no interior do Brasil, que não é fácil, há 55 anos atrás, no interior, a relevância que tinha que ser política, estrutural, não é verdade? Da classe acadêmica, não é? Não só dos médicos, mas da sociedade civil organizada na época, né? O senhor se lembra bem disso? Felizmente, há 55, 56 anos atrás, nós participamos um pouco dessa crescimento das 4, 5 faculdades que existiam em Londrina para a formação da UEL, em 70, 71. E tanto para uma faculdade de medicina como para uma universidade no interior de um estado, no interior do Brasil, e principalmente uma universidade pública, sempre teve uma importância fundamental, porque como é que o jovem da cidade do interior, tá certo, poderia se capacitar, se formar, ter uma profissão? Ele teria que sair da sua cidade, ir para grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, vamos dizer, Curitiba, mas e como pagar, como financiar toda essa situação? Então, Londrina, 90 anos o ano passado. Naquela época, com em torno de 30 anos, já estava se trabalhando para ter as faculdades principais e a sua universidade. É um caso único, dos poucos casos no Brasil, de ter uma estrutura universitária própria com uma cidade tão jovem. Era muito jovem, não é? Então, você vê, em 56, 14, 15 anos, 18 anos depois de fundada Londrina, o Dr. Newton Câmara, num evento da Associação Médica de Londrina, que estava presidida pelo Dr. Costa Branco, lançou a Faculdade de Medicina do Norte do Paraná. Por que não podemos fazer? Londrina tinha 20 anos de idade. E trabalhou com vários profissionais, vários médicos da cidade, políticos, para que nós pudéssemos trabalhar a fundação da Faculdade de Medicina e logo depois, tá certo, da Universidade Estadual de Londrina. Isso fez para o norte do Paraná um bem que hoje nós começamos a mensurar o bem que fez isso para o interior do Brasil, para o nosso jovem, não só paranaense, não só o jovem norte-paranaense, mas o pessoal que veio de São Paulo, de Santa Catarina,
até do Paraguai, que vinha para cá. Nós tivemos alunos do Paraguai, de tudo na região. Então, o benefício de uma universidade pública no interior de qualquer cidade do Brasil é fundamental. E a UEL vem cumprindo esse papel, hoje com mais de 50 cursos, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, capacitando e supercapacitando os profissionais nas várias áreas. É um exemplo sensacional o que a UEL fez para o norte do Paraná. Professor Wander, na sua visão, a importância da criação dessa universidade no interior do país, porque eu percebo que o professor Thomson, ele uniu exatamente as dificuldades de época, eu imagino, porque tudo isso que a gente comenta não são só as dificuldades financeiras, né? Você tem dificuldades também políticas, né? Empresariais, não é? Você já tinha pessoas, empresários, já investindo, querendo ou não, na cidade, né? E quando vem essa avalanche de pensamentos externos, no bom sentido, provavelmente, na hora, alguém deve ter pensado assim, opa, calma aí, eu vou ter uma concorrência aqui, vou ter uma concorrência ali, e aí você tem núcleos na cidade, não é verdade? Uma cidade pequena, a cidade era separada e católicos de um lado, evangélicos do outro, maçonaria de um lado, Rotary do outro. Então é uma cidade pequena, a maioria das pessoas se conheciam e com toda certeza houve uma queda de braço aí, né, para poder fazer. Ou caminha todo mundo para um lado ou caminha para o outro. E aí a universidade enfrenta tudo isso, não é verdade? Os abnegados e vamos montar essa universidade aqui em Londrina, junto também com algumas pessoas da imprensa, né, que precisam ser todas elas lembradas desse processo todo para que a universidade, no meio do perobal, no meio do mato, surgisse, não é? Exato. Eu costumo observar o que é Londrina hoje e associar isso à universidade, né? O que seria Londrina sem a UEL? A universidade hoje está presente no cotidiano de todos nós. É a mãe que leva um filho para a escola e ali tem um professor que foi formado na universidade. Quem vai a um hospital, vai a uma clínica, estará, né, sendo atendido por um enfermeiro, um médico formado na UEL. Todo o espaço público, e aqui está o professor Fujita, que é dessa área de urbanismo, que foi construído. Engenheiros e arquitetos aí, né, espalhados pela cidade toda. A UEL deu a Londrina o que há de moderno. Né, uma cidade jovem, nova, mas muito representativa, um grande polo, um grande núcleo regional. Então, hoje a gente tem um retrato disso, né, olhando a cidade, do que a universidade construiu nesses 55 anos. É muito importante também destacar o público que veio para Londrina por causa da UEL. Hoje nós temos, né, uma população gigantesca aqui nessa região metropolitana que foi atraída para cá, tantos e tantos estudantes que vieram de vários lugares do Brasil, vieram do interior do Paraná, vieram de outros países, que se formaram aqui e que permanecem, e que são hoje profissionais que participam, né, do desenvolvimento da cidade, em todos os setores, né? E a gente pode até dar o exemplo aqui da própria comunicação. Hoje estamos aqui com jornalistas dentro da Rádio Paiquerê formados aqui na UEL, o próprio JB Faria, há tantos anos, uns primeiros alunos aqui do curso de Direito da UEL, que também deu a vida por essa cidade. Então a universidade, ela participa do cotidiano de tudo aquilo que nós somos hoje. A história da UEL se confunde também com a história da própria cidade de Londrina. Se confunde mesmo. Professor Nelson, o senhor integrou a direção do Sindipro, né, que foi o Sindicato dos Professores. Como que o sindicato se conectou com o processo dessa universidade e da democratização também? Bom, eu vou só complementar, acho que essa primeira pergunta da importância da UEL, porque eu sou nascido aqui em Londrina. E, apesar de nova, o londrinense foi meio metido, né? Porque Londrina foi considerada a capital mundial do café, né? Não é nem capital do café, é a capital mundial do café, né? Então, tudo que havia de novidade no país, Londrina procurava mostrar que tinha. Vanguarda. E vou dizer, por exemplo, quando surgiu o Cinerama em São Paulo, Londrina teve seu super Cinerama antes do Rio de Janeiro. Era o Cine Augustus? Era um antigo Cine Augustus. Cine exatamente. Augustus, né? Cine Augustus. Cinerama. Então, segunda coisa, por exemplo, telefonia celular. Né? Antes de São Paulo, Londrina teve telefonia celular, graças ao Sercontel. Então, esse espírito empreendedor, esse espírito de vanguarda, sempre teve aqui por conta dos próprios pioneiros que vieram para cá, né? Cultivavam café, em 4, 5 anos conseguiam dinheiro para comprar mais outro sitinho e assim por diante. Então, acho que
a vontade de que Londrina também tivesse a universidade completa, né? Porque já havia os cursos de medicina, os cursos de odontologia, até um pouco antes, de direito, as licenciaturas, mas, por exemplo, não havia engenharia, não havia medicina veterinária, não havia cursos ligados à arte, educação física. Então, o grande movimento que surgiu naquela época foi no sentido de que vamos completar o que falta, porque na época eu estudei aqui no Colégio Marista, estávamos comentando um pouco antes, o Marista só tinha até o 2º colegial, não tinha o 3º, porque sabia que não tinha todas as áreas de formação. Então, por exemplo, o pessoal lá ia para São Paulo fazer o arquidiocesano, por exemplo, que era do próprio Marista, para tentar fazer engenharia ou no Mackenzie, ou na Politécnica, na USP, enfim, ou em Curitiba, na Federal do Paraná, como foi o meu caso, que fui fazer engenharia em Curitiba. Então, havia, vamos dizer, uma solicitação da classe média da cidade, no sentido que houvesse essa facilidade para evitar custos, evasão da própria cidade, que isso ficasse por aqui mesmo. Então a gente teria só uma partezinha nisso, professor, exatamente um efeito contrário, né? Ao invés dos jovens saírem para buscar formação em outros lugares e ficarem por lá, Londrina passará a atrair essa juventude para cá. Tanta gente que veio, ficou, permaneceu. Exatamente, a história exatamente. Aqui, né? Então, e aí tinha só, do vestibular, quando tinha as provas, não era só londrinense que fazia a prova, tá certo? Eram pessoas de fora, inclusive muitos de São Paulo, muitos do Rio, muitos de outros estados, e que ao vir fazer o exame e passar, ficavam aqui. Então nós tínhamos um percentual de candidatos do norte do Paraná e um número enorme de candidatos fora do Paraná. Mais uma razão que Londrina crescia, por exemplo, pelo motivo da universidade está crescendo e trazendo esse pessoal. Os alunos, os pais dos alunos que vinham. Então era dinheiro que chegava, eram pessoas que chegavam, tá certo? Tudo para fomentar a nossa cidade. Eu acho que, né, complementando o que o Fujita falou, isso foi aumentando barbaridade. Então, dentro desse contexto, é que a pergunta agora, que eu vou responder a pergunta que o Marcão me fez, não é? Sobre como é que ocorreu o surgimento da associação profissional aqui na UEL. Bom, como o próprio professor Baldi comentou na primeira, na última sessão que vocês fizeram, né? Houve um processo, o doutor Ascencio Garcia Lopes, que foi o primeiro reitor, ele fez um trabalho fantástico, na minha opinião, de fazer um grande curso de medicina. Ele trouxe as melhores cabeças, vi aqui o professor Thomson, que está aqui do nosso lado, o próprio Baldi, enfim, grandes sumidades, e que deu nome à faculdade de medicina. Então, obviamente, esse bom nome da medicina, vamos dizer assim, ele acabou consolidando para os demais cursos que surgiram aqui na UEL. Então, a UEL começou com uma boa relação, um bom nome, como algo que representava qualidade, etc. Muito bem. Na mudança administrativa que ocorreu, no final do mandato do doutor Ascencio, houve, vamos dizer assim, um conflito de interesses, porque o candidato que daria sequência à administração do Ascencio, que era o seu vice-reitor na época, não conseguiu se eleger através do Conselho Universitário. Então, nós temos que lembrar, vamos voltar lá para aquela época, né? Nós temos que lembrar que a UEL ela não começou como uma autarquia como é hoje, né? Com eleição direta, etc. Ela era uma fundação. Fundação Universidade Estadual de Londrina, era FUEL. Né? Por que ela era FUEL e não era UEL, como é hoje? Porque naquela época havia o governo municipal, estadual ou federal, podia se usar do recurso da fundação para criar um órgão público que ele quisesse que fizesse determinada função. Então, por exemplo, você poderia ter, Londrina teve a Funtel, Fundação de Ensino Técnico, e o Estado criou as três, FUEL, FUEPG e FUEM, né? Na mesma época, foi o governador Paulo Pimentel, por
vamos dizer, atendendo um clamor de todas essas 3 grandes regiões do Paraná para a instituição das universidades. Então, as fundações tinham a seguinte vantagem, do ponto de vista do governo. Eles podiam contratar sem concurso. Por exemplo, posso colocar cargo de confiança meu lá, posso botar esse reitor, o reitor vai nomear os diretores vão nomear os chefes de departamento. Então, era uma coisa monolítica, totalmente autocrática, vamos dizer assim. Só do ponto de vista da democracia, essa estrutura poderia funcionar muito bem se nós tivéssemos um ótimo reitor, com uma boa visão, capacidade administrativa, e aí você teria toda uma estrutura bem funcionando. Mas se você tem uma pessoa que não tem esse perfil, você pode alterar toda a instituição. Então, nós estamos falando da época da FUEL. Então, eu fui contratado como professor Thomson, né? O professor Thomson já estava na faculdade. Contratado pela Fesulon. Pela Fesulon. Fesulon. Que mantinha a faculdade de medicina norte do Paraná. Antes da UEL. E eu já entrei quando ela já era, eu entrei em 1972, ela já tinha sido transformada e reconhecida pelo MEC, ela foi reconhecida pelo MEC em 71, né? 7 de outubro. E outubro de 71, e aí começou a ter que implantar todos os cursos. Então eu vim para dar aula para a primeira turma do primeiro ano de engenharia civil que começou aqui, né? Que estava dentro do plano de expansão, de criação da universidade, os centros que não existiam, que era as engenharias, né? Centro de tecnologia, a veterinária, medicina veterinária, depois a agronomia, e a área de artes, os centros de comunicações e artes. Foram os últimos 3 centros que o doutor Ascencio teve que, vamos dizer, implementar. Isso foi um pouquinho antes do final do mandato do doutor Ascencio, porque, na realidade, é uma coisa importante a dizer, que e eu acredito que isso o Thomson vai saber melhor do que eu, porque o Thomson já estava aqui, é que quando chega, apesar de termos sido criados por um ato do governador Paulo Pimentel, quando chegavam no dia do pagamento do pessoal, muitas vezes o dinheiro não vinha. Então, todo mundo sabe, se conhece essa história bem, que o Ascencio tinha que ir lá no banco e ele avalizava a folha de pagamento. Ele e a esposa tinham fazendas e tinham muito gado, né? E graças a esse patrimônio pessoal dele, ele assegurava, vamos dizer, o pagamento, o crédito do pagamento. Então, o pagamento saía dessa forma. Os primeiros 5 meses que eu vim morar em Londrina, tá certo? Em 71, dar aula para a Faculdade de Medicina, minha esposa, a doutora Zuleika, que era professora de pediatria, nós 2 não recebíamos salário, junto com quase todos os professores. E, por isso que o doutor Fujita falou, o Banco Nacional, onde a gente tinha conta, é que dava o dinheiro que o Ascencio mantinha, através da palavra dele, da segurança dele, tá certo? Então, de fevereiro, acho que até maio, nós não recebíamos um tostão da Faculdade de Medicina. Só através dessa situação que o doutor Ascencio fez, através do Banco Nacional. O empenho pessoal. O empenho pessoal. Isso era o final de 70 e começo de 71, até essa época, aconteceu essa fase em que estava se transformando na universidade, não reconhecida ainda, por isso que nós fomos contratados pela faculdade, só em outubro que foi reconhecido. Mas nessa fase inicial, o pagamento era só através do empenho do doutor Ascencio no Banco Nacional, no nosso caso. Olha que situação particular, pitoresca. Pitoresca, né? Pitoresca. Então, aonde surge o grande conflito? É que o doutor Ascencio, ele considerava, e acho que com muito mérito, como se fosse uma coisa dele, uma cria dele. Uma extensão, né? Uma extensão dele. Eu me lembro quando estava sendo construído, porque como foi uma fusão de várias faculdades, a maior parte das faculdades funcionava fora do campus. O campus estava começando ainda, o Perobal ainda era um grande Perobal, né? Então, quando estava começando a construir o bloco JK do CCE, que funcionava uma parte no antigo Hipolon, a parte, até a administração da reitoria começou lá no Hipolon. Eu usava metade da sala porque não tinha, né? O Odonto funcionava lá onde é o Augusto Limas, né?
e o César, etc., funcionava ali onde era o antigo Cesulon. Era tudo espalhado. Era tudo espalhado na universidade. cidade. Então não havia ainda toda a implantação física. Então o que ocorreu de sério foi que na sucessão do doutor Ascencio, foi indicado para representar o governador do estado, porque o conselho universitário, que elegia e que elege o reitor de forma indireta, ele era composto pelos diretores de centro, nomeados pelo reitor, os coordenadores de colegiado na época, também nomeados pelo reitor, tudo através de lista tríplice. E havia, além desse corpo de pessoas votantes, havia um representante do governador, um representante da Câmara, um representante da Associação Comercial, um representante da sociedade rural, e eu acho que tinha um representante dos estudantes, ou dois, não me lembro, era dois, porque um era do Conselho de Administração e um era do CEP. Então vocês vejam, e haviam 3 representantes eleitos, somente 3. Dos auxiliares, dos assistentes, 4, dos adjuntos e dos titulares. Né? Teve uma época que você foi dos adjuntos e eu fui dos assistentes, na mesma época, que eram eleitos. Então, democraticamente falando, tirando os estudantes e esses 3, 4 representantes dos professores, todo o resto era de uma estrutura monolítica em que o governador nomeava o reitor nomeava os diretores, o diretor nomeava os coordenadores junto com o reitor. Quase tudo alinhado. Era totalmente alinhado. Então, quando então vai ocorrer a sucessão, né, do Ascencio, ele 3 meses antes da eleição, ou 3, 4 meses antes da eleição, ele nomeia os centros que não haviam, os diretores de centros que não haviam sido ainda nomeados, que era do Centro de Tecnologia, ele nomeou o professor Juncker, me nomeou vice-diretor do Juncker, nem me perguntou se eu queria, avisou o Juncker, Juncker, fala para o Fujita, ele era médico da nossa família, que ele vai ser o vice seu. Nomeou o professor Vanoli Acosta Fernandes para ser do Centro de Comunicações e Artes e nomeou o professor Miller para ser das ciências rurais na época, depois virou agrárias, tá certo? Muito bem, o que ocorre, para ser bem sucinto, ocorre que na sucessão do Ascencio, um candidato, que era o candidato do governador recém-nomeado, tá certo? Que era genro do governador, né? Por acaso, genro do governador, vendeu uma ideia para muitos dos conselheiros, isso eu vinha saber depois, de que se ele fosse o escolhido, o UEL seria federal, seria transformado em federal, e aquele suplício de fazer fila, de esperar o pagamento, tal, desapareceria. Então, isso fez com que muitos dos fiéis apoiadores do Ascencio mudassem de casaca, e aí foi o grande conflito que a gente pode abordar com mais calma daqui a pouco. História sendo contada. E aí, Thomson? Então, temos 2 minutinhos. Pouquinho antes dessa parte do Dr. Fujita, esse genro do governador foi chamado para Londrina, porque ele trabalhava numa cidade aqui perto, para ser diretor do sanatório de tuberculose onde nós trabalhávamos. Ele não tinha nada a ver com a área, tá certo? No sanatório tinha o pessoal da cirurgia torácica e da pneumologia dando as aulas para a turma lá. E já começaram a ter os problemas. Vários dos docentes apoiaram essa pessoa para reitor. Mas nós, lá dentro do sanatório, já começamos a ter problemas com ele, já tomando atitudes arbitrárias antes de outras histórias foram aparecendo. Só para ter uma ideia, nós marcamos a cirurgia, vamos dizer, terça-feira de manhã, 7h30. Quando eu cheguei para a cirurgia, a enfermeira abriu uma janelinha e falou: o senhor não trabalha mais aqui, está suspensa a cirurgia. Aí estava chegando o antigo diretor, Dr. Geolais, que já não era mais o diretor, ela falou: o senhor também não trabalha mais aqui, a cirurgia está suspensa. Nós saímos no corredor, estranho, aí vinha o pessoal da pneumologia, Dr. Nelson Morrone e Dr. Darli. Chegaram para nós e falaram: nós não trabalhamos mais aqui. Ah, vocês também não? E foi assim que fomos destituídos do sanatório de tuberculose no primeiro ato arbitrário que aconteceu com essa pessoa, que depois, como reitor, aprontou várias outras coisas que a gente vai contar. Então foi assim que começou essa parte inicial das arbitrariedades na UEL.
Muito bem. Estamos saindo para o primeiro intervalo comercial. Então você que está curioso nesse momento, você, aluno, você da população, sociedade civil organizada, esta é a verdadeira história dos 55 anos da UEL, que tem grandes fatos, mas pequenos detalhes que também têm que ser revelados. A gente já volta, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com 55 anos de história da Universidade Estadual de Londrina, com os professores Thomson, o Lara Proença, Nelson Fujita. Como é bom a gente reviver, retirar do ostracismo, no bom sentido, histórias, né, que às vezes não estão contadas em livros, estão na mente privilegiada de todos vocês. Fujita, só para repetir aqui, está com quantos anos? 76. Ô Thomson, quantos anos? 84. Rapaz, esses são os meninos, né? Não estão lendo nada, tudo está falando de cabeça boa, né? Proativos ainda, trabalhando, é isso que é o mais importante, né? E aqui nós estamos recuperando essa história porque, como bem disse o professor Vander, essa história precisa ser colocada nos anais, deixar lá digitalmente gravada, guardada, para que, né, futuras gerações entendam, né? Essa universidade é importante, mas passou por meandros e situações peculiares, pequenas, com pequenos detalhes, mas que é da feição humana, né? Tem ciúme, tem inveja, tem poder, não é verdade? Tem política envolvida, não é apenas decretos e assinaturas, tem sentimentos nisso tudo, né? Sentimento de posse, né? Sentimento de pertencimento, né? Sentimento de egoísmo, sentimento de tentar resolver às vezes por si só. São vários sentimentos que permeiam a natureza humana. E também não é diferente com a universidade, querendo ou não, quem cria depois pensa que aquilo é seu, não é verdade? Difícil de desatar o nó. E a universidade começa a criar uma situação tão grande que a pergunta que eu fiz para o professor Fujita foi esse mesmo. Daqui a pouquinho era necessário criar um sindicato dos professores porque o caminho estava sendo, não é verdade, desenvolvido por várias áreas, várias partes. Na verdade, tinha a parte política, tem a educacional, tinha dos estudantes, isso tudo precisava criar uma normalidade, né? Exato. Então a gente tem que entender que naquele regime fundacional, né, o regime era seletista, né, e apesar de você entrar através de concurso público, você podia ser demitido por um ato do chefe de departamento. Era bem próximo, né? O chefe de departamento não vai contar a cara e amanhã ele vai lá e demite. Né? Então nós percebemos que começaram a ocorrer nessa mudança de administração, né? Um pouquinho de perseguição. A perseguição. Só para citar alguns exemplos que eu posso, de memória, relembrar, o meu diretor de centro, que foi indicado pelo Ascencio 3 meses antes da eleição, teve que pedir demissão, foi convidado a fazer isso. O professor Vanuli, do Centro de Ciências, foi sumariamente demitido. Ficou, então, uma conotação de que, olha, o meu grupo é esse, o grupo que não for desse... Vai sair. Vai sair. Né? Então, esse mal-estar que foi criado, e lá no campus, Thomson, se vendia uma imagem que o problema das perseguições e das demissões era uma questão de briga de médicos. Briga de médicos lá, questão de... Ciúme. Para desfazer Sim. o sentimento que lá ocorria. Então eu preciso dar uma lidinha aqui, algumas anotações, para a gente poder entender o contexto da época. No dia 13 de dezembro de 1968, a nossa universidade, de 68, 2 anos antes de criar a nossa fundação Universidade Estadual de Londrina, foi baixado o AI-5, que dava poderes pelo general Costa Silva, que era então o presidente da junta militar na época. Dava poderes ao presidente para caçar mandatos, suspender direitos políticos, decretar recesso do Congresso e
E esse ato institucional número 5, ele foi criado porque havia muitos protestos já, principalmente do movimento estudantil, década de 68, o Tom é dessa época, e eu também era estudante nessa época. Na França ocorreu um movimento muito forte, né, de liberté, égalité, e aí isso também repercutiu aqui no Brasil. Então o movimento estudantil ficou muito forte, e como havia um golpe militar que dizia que depois de 4 anos devolveria e não devolveu para o poder civil, ocorreu começou uma movimentação em pró redemocratização do país, né? Então, por conta disso, e como isso cresceu muito, então o regime militar baixou esse ato institucional número 5. E em seguida, baixou o decreto 477, que foi o AI-5 universitário. Isso foi em fevereiro de 69. Esse decreto do regime militar brasileiro visava punir todas as atividades consideradas subversivas, como manifestações políticas não autorizadas, participação em movimentos de paralisação em atividades escolares, alguns atos de vandalismo, a organização ou participação em passeatas ou comícios, e a confecção ou distribuição de material considerado subversivo. Quais eram as punições? Demissão de professores e funcionários, com proibição de recontratação por até 5 anos. Suspensão e até expulsão de estudantes que participassem dessas atividades. Esse decreto só foi revogado em agosto de 1979, ou seja, foram 10 anos. 10 anos do famigerado decreto 477. Ou seja, o objetivo do governo militar na época era impedir que nas universidades qualquer discussão acerca de redemocratizar ou acerca de discordar do regime imposto e estabelecido, né, pudesse prosperar. Então, e quem pensasse diferente disso estaria correndo o risco seriamente de ser demitido, e aqui, veja bem, poderia ficar até 5 anos sem afastado. Muito bem. Então, isso gerou, primeiro que gerou, vamos dizer assim, muito temor, porque tinham colegas que eram professores, exclusivamente professores, né? No meu caso, acho que do próprio Thomson, nós éramos para outros, podíamos ter outra atividade. Né? Mas quem era exclusivamente professor ficava paralisado, receoso de que isso pudesse acontecer. Então eu me recordo, agora vamos falar da criação da PRO. Eu me recordo num belo dia, o professor Dino Zambenedetti, que foi meu professor no Colégio Marista, ele foi professor muitos anos no Colégio Londrinense, outros colégios da cidade, foi fundador da associação, da APLP, Associação Paranaense de Professores Licenciados, né? Ele um dia encontrou comigo no estacionamento do CCE, olha que interessante, falou: Fujita, que diacho de desconto desse aqui que eles fazem todo ano aqui no mês de março? É um dia de salário. Aí eu falei, não sei, eu estou aqui, comecei agora, não tenho essa informação. Aí passou mais uma semana e falou: descobri, Fujita, isso aqui é o tal do imposto sindical. Se a gente criar um sindicato aqui em Londrina, esse dinheiro fica aqui. Foi a primeira colocação. Mas nós precisamos pensar numa associação profissional. Muito bem. Então, falei: ok, Dino, vamos fazer, pode contar comigo. Foi essa conversa. Muito bem. Isso foi em 1975, né? Já na gestão do então reitor Oscar Alves, que era o genro do governador que o professor Thomson fez referência no bloco anterior. Então, conversamos vários outros colegas, outros professores, não é? E aí se marcou uma assembleia na Associação Médica para formar essa primeira diretoria, né? E ela tinha que ter esse nome profissional para poder se transformar em sindicato, a APPROL, Associação Profissional dos Professores de Londrina. Muito bem, vocês imaginem agora, vocês estão assistindo em casa essa nossa conversa, imaginem que uma grande empresa com mais de 1.000 professores, 2.000 servidores,
vai fazer uma assembleia sindical para a criação de um sindicato para defender os interesses. Vai lá o patrão e fala, olha, gente, a minha chapa é essa daqui, ó. O reitor foi lá e lançou uma chapa cujo principal nome de presidente era do que concorreu com ele para ser reitor, o professor Irã Sanches. Vocês acreditam? Quer dizer, os professores nos reunimos, conversamos, etc. Entendeu? Já existia, eu acho que o Tons vai falar melhor sobre isso, já existia a DHUL, que lutava para a democratização dentro do hospital universitário, dentro da área da saúde, porque havia muita perseguição lá já, não é? Mas essa associação que nós estamos criando era para toda a universidade, né? Então, inclusive, eu não fui na Assembleia. Eu não sei o que aconteceu, eu esqueci, não fui na Assembleia. E aí, à noite, a minha mãe, uma professora do curso de Direito, muito considerada, foi diretora da Escola Normal, inspetora de ensino, muitos anos de carreira, deu aula no Centro de Rio, muitos anos. Minha mãe se assustou, ligou para mim e falou, escuta, você ficou louco? Por quê, mãe? Você é o tesoureiro da chapa do Sodino. Foi lá afrontar o reitor. Falei, olha, eu nem estou sabendo que o reitor iria, na Associação Médica, bancar uma chapa. Então, vocês imaginem como iniciou o movimento... Conturbado. Totalmente conturbado, porque, obviamente, ficou nítido que se essa chapa não é o que o reitor quer, pode esquecer. E aí foi uma grande dificuldade depois para nós conseguirmos transformar a associação profissional em sindicato. Foram vários e vários anos, né? Aí que tem o hiato. Tem a diferença. Nós, da universidade, tentamos via APROL alguma coisa, mas a gente não percebia ainda o APROL uma atividade dentro da universidade suficiente. Aí aconteceu que começaram os problemas dentro do hospital universitário mais intensos do que lá no campus. E a situação foi de tal gravidade. Eu era chefe de departamento de cirurgia, começaram a chegar professores contratados no meu departamento sem eu saber. Eles se apresentavam no departamento, eu sou o novo professor, mas eu não pedi, o setor não pediu, esse não é um problema meu, esse é um problema da universidade. E começaram a chegar professores assim, contratados em vários departamentos, no caso, eu, chefe, sem saber o que estava acontecendo. Isso foi em 78, 79. Até que eu chego no departamento uma manhã, em abril, dia 3 de abril, um professor chega para mim e fala, eu recebi o bilhete azul, o verdadeiro bilhete azul. Era um papel azul com a demissão dele, do meu departamento, e eu não sabia. Logo depois chegaram outros professores, 4 do meu departamento foram demitidos nesse dia. E um outro de outro departamento também demitido, 5. Sem nenhuma causa específica, nós não sabíamos dessa demissão. Isso foi, tá certo, exatamente em abril. Aí o pessoal se reuniu, o pessoal ficou bravo, chateado, porque eram pessoas importantes para o hospital, para os alunos, para a residência médica, tá certo? E sem causa aparente. Foi uma reunião muito intensa, começou inclusive um pouco antes, um diretor do hospital deu um tapa num docente médico, tá certo? Na reunião, tá certo? E aí a coisa foi para uma assembleia e se resolveu fundar, já tinha um movimento nacional, associações de docentes. Não existia a ANDES ainda, era antes da ANDES. Existiam os CONADES, Conselho de Associações de Docentes, tudo. E se fundou a ADHUL, a Associação de Docentes do Hospital Universitário de Londrina. E aí que ficou inclusive um clima estranho entre o pessoal do campus com o pessoal do HU. Por que o HU fez isso? A enfermagem veio com a gente, o laboratório veio com a gente, logo depois os estudantes, todos, tá certo, assumiram a ADHUL e entramos em greve. Era a única greve no Brasil naquela época, na época áurea da ditadura, pós AI-5, pós tudo isso. Foram 37 dias de greve.
sistema, vamos dizer, de pressão terrível para nós, mas sobrevivemos àquilo. Inclusive, teve uma reunião na Associação Médica que cedeu espaço para nós reunirmos, quando Curitiba mandou um militar fazer uma assembleia com a gente. E ele veio perguntando sobre o problema da greve, etc, etc, etc. Falou, tudo bom, tá. Só que agora estamos aqui, um número grande, vamos fazer uma votação por escrito, tá certo? Não por levantar a mão, para a gente ver se vocês querem continuar ou não o movimento, porque chega, já está 30 e poucos dias, papá, chega disso aqui. Vamos fazer? Você falou, tudo bom, mas tem que ser fechada a votação? Fechada. Tudo bom. Nós estávamos em 71 pessoas na sala. Foi 70-1, continuação da greve. 70-1. Como dizia alguém, unanimidade é burra. Então, realmente não foi unânime. Teve um colega que... E mantivemos a greve mais um tempo. Tentamos via Brasília, via vários locais, não conseguimos. A readmissão dos professores, não conseguimos. Tivemos reuniões na Assembleia da Comissão de Educação em Curitiba. Era a sessão para fazer 2, 3 horas. Ficou uma sessão de 10 horas e meia em Curitiba, em que foi pedido a readmissão dos professores e até a demissão do reitor por tudo aquilo que tinha acontecido. Então foi uma situação que aí nasceu, tá certo, a AD-HUEL. Era a única AD no Brasil que era isolada, tá certo? Aí o que aconteceu? A gente achava que a PROL devia a coisa aumentar, tá certo, e ser. Mais ou menos, tá certo, na mesma época, cresceu, nós conseguimos que, tá certo, logo depois se fundasse a ADUEL para o campus e começar o trabalho para o Sindiprol. Depois continuamos. Muito bem, eu vou perguntar sobre o Fórum Universitário dos anos 80 também, como é que ele funcionava. Isso e muito mais nos próximos blocos. Não sai daí! Você está curioso a saber verdades sobre a universidade, os 55 anos? Muita coisa ainda, aí a gente vai revelar aqui. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, nós estamos de volta com várias histórias interessantes sobre os 55 anos da UEL. A gente tem aqui a respeito da ADUEL, temos a respeito do Fórum Universitário, nós temos o Jornal Poeira, o Movimento Poeiras, diretas já, não é verdade? Citamos aqui no intervalo o Tadeu Felizmino, tantas histórias interessantes, não é? Fujita, o Tadeu Felizmino fez parte dessa história de uma forma muito intensa, né? Muito intensa. Nós temos que também rememorar que aquela emenda do Dante de Oliveira não passou, né, no Congresso, que já pedia as eleições diretas, que fosse feita uma alteração na Constituição da época. Mas o movimento cresceu, mesmo não passando, o movimento no Brasil inteiro cresceu muito e não tinha mais como o regime militar segurar essa movimentação. E na universidade, obviamente, também as entidades que já existiam. Então, nessa época, o nosso sindicato de professores já estava como tal, funcionando, a DHUEL, a ADUEL, os DCEs, não é? Então, nessa época, nós criamos um comitê, um grande comitê, para o movimento das diretas já. Né? Eu tenho que citar aqui, que eu fui indicado pelo Sindiprol, né, para ser membro dessa comissão. Acho que foi o professor Brusque indicado pela DUEL, o Zé Carlos de Almeida, que era da ASUEL, e o Tadeu Felizmino, que vinha representando os estudantes. E eu tenho que revelar aqui uma coisa que pouca gente sabe, que o Tadeu Felizmino trouxe a ideia de também aquele comitê pró-diretas para presidente também fosse para reitor. Então, o movimento que surge na UEL também para a democratização da UEL, ou seja, que o reitor fosse eleito democraticamente, como nós estávamos querendo que o presidente fosse, surgiu lá por essa também iniciativa do Tadeu, e isso foi levado para as entidades aceitaram fazer, então, esse comitê com essa finalidade. Isso foi muito importante e então você podia até complementar alguma coisa desse assunto. Eu acho que aí foi importante, que o Wander queria saber, é que esse fórum, que foi o grande primeiro movimento dentro da UEL na época, nós conseguimos trazer os estudantes outra vez para as lutas.
Isso. Os DCEs tinham sido desmontados, tinha sido uma série de problemas, tinham feito parede bloqueando o DCE. Teve uma série de situações terríveis em que o DCE praticamente foi desativado. O movimento estudantil na UEL foi abafado, como vários outros movimentos. Esse fórum, que contou o apoio a DUEL, a DHUEL, Sindiprol, DCE, a SUEL, depois a APUEL, tá certo? Foi feito na educação física, lá nas quadras, chegou a ter 3, 4, 5 mil participantes, tá certo? E pessoas de fora, nós chamamos sempre pessoas de fora, com uma experiência universitária, uma experiência na luta contra a ditadura, contra a arbitrariedade, está certo? Para que o que a UEL queria para frente. Então esse primeiro fórum foi sensacional, foi um movimento muito bonito e que depois as publicações e o dia a dia da UEL foram mudando porque nós trouxemos os alunos para se manifestar, se movimentar, os funcionários, tá certo? A velha guarda de funcionário que vestia a camisa da universidade a trabalhar, tá certo? Também participar de movimentos. E, óbvio, o Sindiprol e a DUEL, já só a DUEL, tentando trabalhar junto aos professores. E aí é importante que se fale bastante isso aqui. Naquela época, a gente não era de partido político, não era, tá certo, ligado, tá certo, a participação, a ideia tem que ser assim, porque faz parte da carta do partido A, ou B ou C. A universidade ela é ampla, heterogênea, é uma instituição para se discutir amplamente as situações. Então, tanto a DUEL e o Sindiprol trabalharam nisso aí. Dia a dia, em cada centro, em cada sala de aula, para se trabalhar. A eleição direta, nós trabalhamos, vamos dizer, meses e meses discutindo amplamente com toda a sociedade. O DCE também existia. O DCE queria o voto universal, tá certo? Quer dizer, 13 mil alunos votando contra 1.000 professores, contra 3 mil. Se brigou isso aqui, fizemos como se diz, investigação em todas as universidades, como é que estava sendo a eleição direta para reitor, e o que venceu foi a eleição paritária. 33% do professor, tá certo? Pesquisou-se em todas as outras universidades. Pesquisou em todas as universidades. E aí se levou. E assembleias, tá certo? E está até hoje. Está até hoje essa proporcional, não é? Eu acho que mudou um pouco. Mudou um pouco agora nas últimas 2 eleições, pelo que me consta. Mas era um projeto de todas as categorias, professores, estudantes e funcionários, servidores, era fundamental que cada um tivesse a mesma cota democrática de participação. Então, veja bem, como é que funcionava? Eram 10 mil estudantes, 2 mil professores, 1.000 funcionários. Então, 1.000 professores, 2 mil funcionários. Então, vamos dizer assim, um voto de um professor equivaleria a 10 alunos ou 2 funcionários. Um funcionário, um servidor de 5 alunos. Era paritária proporcional. É óbvio que quanto maior fosse a adesão, a participação, maior seria esse peso. Porque se os estudantes, digamos, metade deixassem de comparecer, eles abririam mão de metade dessa participação. Então foi uma eleição paritária proporcional. Inclusive, na primeira eleição, eu fui membro da comissão que fazia os cálculos para verificar como é que foi o resultado de cada um. Aí o engenheiro sendo chamado. Exatamente. Exatamente. O que as universidades brasileiras estavam fazendo naquela época? Não adiantava a UEL querer fazer só a maneira dela. Criar, né? Nós tínhamos que ter... Vieram as várias ideias e aí se discutiu amplamente com toda a sociedade universitária para saber qual o modelo que a gente ia colocar. O primeiro reitor, ele não aceitou, tanto que a eleição foi feita na Associação Odontológica. O primeiro reitor, da eleição direta, que elegeu Jorge Bonassar, a eleição foi fora da UEL. Sim. Tá certo? Ele não aceitava isso aqui. Depois, a segunda, quando eu fui eleito, já foi feito dentro da UEL, já a coisa foi mais tranquila, tá certo? Mas a gente tinha problemas de todas as maneiras. Era muito difícil discutir universidade dentro da universidade durante uma fase. Esse é um ponto que eu não abro mão até hoje. Eu teve algumas discussões em que eu recebi cartinha do diretor do centro
me admoestando porque eu tinha discutido universidade às 11h30 da manhã, tá certo, no hospital, com alguns outros professores. Isso aí é hora de trabalho, não é hora de discutir universidade ou discutir qualquer assunto. Então nós tínhamos isso. Tivemos as demissões, não só daqueles 5, de vários outros professores. Um deles, que a gente acompanhou barbaridade, foi um ex-aluno, ex-professor, que foi demitido, tudo com mentiras. E esse professor, a hora que saiu daqui, a primeira coisa, o pessoal da USP de São Paulo assumiu ele virou professor titular, foi um dos melhores professores da Universidade de São Paulo. O memorial dele, a gente recebe todo o material dele, ele manda para nós, aqui da UEL até hoje, tá certo? É impressionante, é uma figura fora do comum. Não servia para a UEL por mentiras. Então, isso não pode acontecer em regime nenhum, nem esquerda, nem direita, nem de centro, nós não admitimos. Qual que era a nossa bandeira? Era a bandeira verde, branca, verdade e justiça. Era essa bandeira que nós punhamos nos nossos cargos, que eu tenho no meu consultório até hoje. É mesmo? Verdade e justiça, não tem dúvida. Você não pode assumir um poder, assumir uma coisa se você não tem a verdade e se você não faça a justiça. Qualquer coisa diferente de verdade e justiça, para mim, tá certo? É aético ou ilegal ou não é norma imoral. Quer dizer, e nós trabalhamos isso, nossos cargos tinham verdade e justiça desde a demissão daqueles 5 professores, que depois virou um lema para a universidade inteira, a verdade e justiça. Só uma partezinha nisso ainda, que eu acho bem importante também. Vocês estão destacando essa conquista, né, de liberdade, democracia, dentro do próprio espaço da universidade, como uma força-tarefa, né, um esforço conjunto de professores, né, os servidores, os estudantes. O ensino gratuito na UEL começou também a ser pensado nesse momento, nesse contexto, porque ele vai ser oficialmente criado ali em 87, né? 1987. 86 por Álvaro Dias, né? Álvaro Dias. E depois a Constituição de 88 já vai assegurar isso também, de forma mais ampliada para as demais universidades, enfim. Vocês vivenciaram de perto essa luta também dos estudantes pela gratuidade do ensino superior? Eu vou falar. O que acontece é o seguinte, à medida que a universidade foi desenvolvendo trabalhos, serviços e nós fomos deixando de ser meramente professores de sala de aula, porque no começo da universidade o regime de contratação era 44 horas, dava aula inclusive no sábado, e eram 44 aulas. Então você era professor puramente como fosse professor de uma escola particular. Com o advento do sindicato, né, o sindicato, as greves e as negociações coletivas, nós começamos a conquistar outras questões. Nós tínhamos que ter tempo para preparar as aulas, tínhamos que ter tempo para atender os alunos, tínhamos que ter tempo para fazer pesquisa, tem que ter tempo para fazer extensão. Então isso foi gradual. Assim como também a estabilidade no emprego. Ninguém tinha estabilidade no emprego. Então isso foi conquistado através de acordos trabalhistas, né? Por isso ocorreram tantas greves e porque essas conquistas só saíam depois de muita queda de braço, né? Bom, então o cenário que o professor Thomson lembra era esse, era um cenário naquela época de terror, de que se você não pensa igualzinho o reitor, o governo, né, do Estado, o governador, o regime militar, você está fora desse processo. Então, a partir de então é que nós começamos a conquistar o direito de não sermos mandados embora sem um processo, sem uma reunião de departamento, não podia ser uma ata isolada de um chefe de departamento, como muito disso ocorreu. Então, com o passar dos anos, o custo da universidade começou a crescer muito. E o dinheiro que o governador, e o dinheiro que os alunos recolhiam, se tornou muito pequeno. Chegou a ser cerca de 10% quando foi dada a gratuidade. A gratuidade foi uma ação do governo, do Conselho Universitário, né, que estava prestes a fazer isso. Né, o mandato era do Jorge Bonassar, né, e o governador era o Álvaro Dias, e o Álvaro, quando soube pelo representante dele que o Conselho Universitário da UEL ia dar gratuidade, ele se antecipou de forma política e inteligente e baixou a gratuidade para todo mundo. Quando eu cheguei na reitoria, logo depois, eu fiz as contas também. Sabe quanto que era o percentual
do pagamento do aluno, da anuidade do aluno, 3,5% do orçamento geral da universidade. Meu Deus. Isso nós temos que contrapor a todo mundo que falava contra a gratuidade do ensino. Todo mundo, a UEL perdeu, o Álvaro Dias fez besteira, fez isso aqui. Não, era 3, 4%, era a realidade. A realidade é que o governo do Estado não repassava para nós aquilo orçamento aprovado pela Assembleia. Esse era o grande problema, não é a gratuidade do aluno. Então você tem que verificar a balança para que lado realmente está. O governo passava 50%, 60%, 35%, 70% e olhe lá do orçamento aprovado. Eu cheguei a receber 40% num ano. Na época que a inflação era 3% quase ao dia, 2% por dia, o governo do Estado não passava o repasse normal que deveria passar. Pagava tinha os salários, mas para a universidade, para manutenção, para progressão, não repassava a verba. Imagina a universidade, o tamanho que ela é uma pequena cidade de um município do Paraná, e só estava como gerente lá, né? Nós fizemos quando chegou a ser 3, 4% só do orçamento. De qualquer forma... Difícil administrar isso sem dinheiro, né? Você imagina? De qualquer forma, a gente pode considerar que a gratuidade, ela ampliou a possibilidade de acesso. Democratizou o acesso de outros, né, estudantes que não teriam condição, mesmo sendo um valor pequeno, mas era um impeditivo, né? Para muitos que não teriam. Né, porque não é só estudar, né? É a sobrevivência. Sobrevivência da cidade. Então ela representou muito nesse sentido. O pessoal que vinha de fora, ele tinha que pagar a universidade, pagar o aluguel, pagar a condição, o alojamento, tudo isso aqui. Nós não tínhamos casa de estudantes, era muito pequenininha aquela casa. Então, representava muito para os trouxe uma abertura da UEL, realmente uma universidade pública, não autônoma ainda, nunca se conseguiu, mas de alta qualidade. Tá, e mais inclusiva, né, para esses públicos que até então estavam fora. Professor Tonso estava com a granada sem pino na mão, professor. Não é? Rapaz, para um lado pegava fogo, do outro lado era enchente, do outro lado era... Meu Deus do céu, que momento, uma pressão do governo, não é? Período militar, né? Foi interessante, porque eu peguei o final do Álvaro Dias como governador, tá certo, quase um ano, e o Requião depois, né? E foi interessante essa postura da universidade perante dois reitores diferentes. Um, cuja vida tinha sido feita em Londrina, tinha sido aluno, professor da UEL. De história, inclusive, né? O Álvaro Dias, de história. E o Requião, uma pessoa fora de Londrina, muito curitibano, vamos assim saber, sem conhecer a UEL. E para trabalhar não foi fácil, nem com o Álvaro e nem com o Requião. Tanto que, eu acho que esse é um dado que vale a pena a gente contar, porque isso teve depois uma série de coisas. No segundo ano de reitor, eu percebi que eu tinha uma pasta azul do meu lado com todos os decretos, todas as proibições que o reitor tinha que fazer para administrar o UEL. Falei, olha, por que eu não tenho autonomia para comprar giz? Eu não tenho autonomia para comprar cadeira? Eu não tenho autonomia, tá certo, para mandar um colega professor, tá certo? Era tudo decreto proibindo que o reitor fizesse. Aí cheguei com a jurídica, conversamos, falei, tenho que obedecer? Não. Bom, se eu não obedeço, o que acontece? Ele pode aprontar. Falei, se continuar assim, eu vou fazer uma entrevista, chamar a BBC, chamar a CNN, tudo, e vou entregar a chave da reitoria para o governador administrar o UEL. Se ele quer tanto essas coisas, eu entrego a chave. Poxa, mas não seja tão radical. Não precisa tanto. Eu já estou fazendo uma coisa que eu já não estou pagando as contas. Nós, em Maringá, não pagamos água, luz, telefone, vassagem. Nós não pagamos para o Estado. Já estamos há 6 meses não pagando. Falei, se ele não faz o repasse, eu sou proibido de fazer essas coisas, então eu também não vou pagar. E fizemos um determinado tempo até que entramos na justiça contra o governo do Estado. Muito bem. Mais um pouco de história no próximo bloco. E aí, a granada sem pino continua no colo do reitor Thomson e a gente já volta. Muito bem. Amigos, como sempre, nós não temos muito tempo e a gente tem muita história para contar sobre os 55 anos da UEL. Eu anotei aqui pelo menos umas 20 perguntas, respondemos só umas 2, 3. Mas por quê? Porque cada assunto desse é muito delicado, é muito importante, não é? É muito interessante, tem muita história, não é verdade? Tem muita lembrança, mas principalmente
muita verdade e muita justiça, que é isso que é o mais importante, porque esses atores da história continuam por aqui, vivos entre nós, né, lúcidos, para contar todas essas histórias. E, se sobrarem dúvidas, vocês têm contato com todos eles, aí a história continua particularmente com cada um de vocês. Aqui, a gente só acentua as partes mais importantes, e para agradecer desde já, professor Nelson Fujita, obrigado pela sua presença. Tem muito ainda para conversar com o senhor sobre os 55 anos da UEL, mas hoje a gente só tem esse pouco tempo. Parece que é pouco, é 1h30, mas muito obrigado, viu? Ok, para encerrar então, aquela pergunta, e quando é que a universidade se redemocratizou, né? Então é importante considerar que as entidades, tão logo foi eleito o primeiro reitor, que foi o Jorge Bonassar, por voto direto, né? Ainda que com dificuldade, porque nós tivemos que fazer uma pressão para que o governador José Richa também aceitasse essa eleição. Ele conduzisse um processo como já estava ocorrendo no Congresso Nacional, que era constituinte em 88, que também fosse ocorrida uma assembleia estatuinte na universidade, com a participação de professores, de funcionários, de estudantes, né? Isso foi conduzido no início pela administração do Jorge Bonassar. A universidade quase que parou para fazer esse trabalho, né? Muito bem conduzido e administrado pelo professor Baldi, que aqui já esteve falando sobre isso. A gente tem uma gratidão muito grande pelo Baldi, pela forma como ele conduziu, sem partidarismo, e graças a isso, então, restabeleceu-se a eleição direta para chefe de departamento, para diretor de centro e para coordenador de colegiado e, inclusive, para o reitor, de forma estatutária. Isso foi concluído já no governo do Sortons, que pode falar em seguida sobre esse assunto. E para agradecer, Fujita, obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado mesmo. Né? Você tem um contato para as pessoas fazerem contato com você? Eu acho que pode ser através do Instagram, @Nelson Fujita, tudo Nelson junto. Fujita, tudo junto. Tudo junto. Tá bom, obrigado, viu, professor? Valeu. Obrigado. Thomson. E quando a gente teve esse problema de entrar na justiça, e ganhamos na justiça, o doutor Bacarin defendeu essa parte da democratização e da autonomia sensacionalmente, e ganhamos na instância lá em Curitiba. O Estado recorreu, tiveram uma série de problemas, até que em 2018 para 2019, quando o Estado ainda recorreu outra vez sobre a autonomia, nós ganhamos no Supremo Tribunal Federal por unanimidade a autonomia da UEL. Então, já conversei com os reitores, já conversei com... Vocês têm que usufruir e administrar a autonomia ganha no Supremo Tribunal Federal. Começou a luta em 92, 93 e terminou em 2018. Mas foi uma luta que o Supremo Tribunal, unanimidade, deu isso aqui. Óbvio que a partir da Constituinte, a gente pôde mudar várias situações do regimento, tá certo, da UEL, democratizando a UEL, inclusive todos os pró-reitores, na época, os coordenadores da CAE, da CPG, etc., etc., eles tinham voto com o reitor. O reitor já entrava em qualquer reunião do Conselho Universitário, do CEP de Administração, já com 5, 6, 7 votos para ele. Uma das primeiras atos que eu fiz na reitoria foi tirar esse voto dos conselhos. Eu entrava com um voto, a professora Luzia, minha vice-reitora, com outro voto, e cada pró-reitor tinha o seu voto, podendo concordar ou não com o reitor. Verdade é verdade, justiça é justiça, não precisa todo mundo eu entrar já com 7, 8 votos de diferença a mais para mim. Quer dizer, foi um trabalho que se conseguiu fazer, trazer o funcionário para dentro dos conselhos e os alunos. Trazer os alunos, cobrar dos alunos a participação nos departamentos, nos centros, nos conselhos departamentais, em todos os conselhos superiores da universidade. Fazer com que isso trabalhasse. E aí vem como é que a universidade se manifestava junto à sociedade ou à sociedade. Nós procuramos, de toda maneira, fazer reuniões na Câmara de Vereadores, junto ao Rotaries, junto à maçonaria, todas as entidades, nós participávamos de reuniões mostrando o que a universidade era para o norte do Paraná. Não era uma coisa fechada, uma cápsula fechada.
íamos das reuniões com os prefeitos, fizemos 2 reuniões amplas de todas as prefeituras do Norte do Paraná dentro do campus da universidade, mostrando que a universidade é aberta, ela não é fechada, ela não é um casulo onde tem só professores que querem mandar, alunos que querem estudar ou fazer bagunça e funcionários que não querem trabalhar. É o contrário, exatamente, funcionários que trabalham, professores que dão aula e alunos que querem estudar. Isso se trabalhou toda a minha administração. Lógico, conversei com vários reitores depois, tentando manter essa situação. Mas cada um é cada um tem a sua maneira de pensar. Então a gente abriu a universidade, tentou democratizar o mais possível e principalmente com o aluno e com a sociedade, para que a sociedade entendesse o papel da universidade. Não era um centro de esquerdista, um centro de direitista, um centro de ditadura ou não. A universidade é muito maior que tudo isso. Pelo menos é o que eu penso até hoje, não mudei minha opinião e continuo com o lema Verdade e Justiça. Aos 84 anos, ativo. Que bom. Continue, viu? Continue porque as pessoas não estão vendo. Você fala com emoção, seus olhos provam a sua emoção. Uma vida vivida e dedicada à universidade. Todos vocês, parabéns. Porque além disso, eu presidi a DHUEL, eu presidi a ADUEL, fui reitor. No Conselho de Reitor das Universidades Brasileiras, eu fui o representante no sul do Brasil de todas as universidades brasileiras, federais, particulares, estaduais, durante 2 anos. Trabalhamos a UEL, o nome da UEL, o nome de Londrina, para fora, para mostrar a importância que uma universidade tem numa cidade, num estado, num país, principalmente uma universidade pública. Não abrimos mão da universidade pública, autônoma, de garantia qualidade. De alta qualidade. Essa é a nossa briga até hoje. Lógico, estamos afastados desde a universidade, desde 2011, quando fomos aposentados por idade, tá certo? Mas é o que nós pensamos, é o que nós podemos mostrar quando nós somos chamados a falar. Muito bem. Professor Wander, obrigado, viu? Ô Thomson, vocês dois, você e o Fujita, são histórias vivas. Não tem essa história de, estou aposentado. Aposentado lá, né? Para a sociedade, não, nunca, né? Sim, Marcão, obrigado mais uma vez pelo convite. Que prazer estar aqui ouvindo essas histórias aqui ao vivo, de gente que vivenciou, são testemunhas oculares dessa história. E eu estava pensando o quanto isso é importante para os novos estudantes que hoje chegam na universidade, encontram a universidade com essa liberdade de expressão. Né? Eu sou professor já há 15 anos do Departamento de História, tenho liberdade para dar minhas aulas, para abordar os temas que eu quero e gosto. Isso não havia no passado. Né? Nós tivemos vigilância, perseguição, estudantes que estavam na sala ali, a gente sabia que não eram estudantes, mas os professores da época relatam essas coisas. Então essa liberdade é uma conquista, é um esforço conjunto dos professores, dos estudantes. E a importância do ensino gratuito. Eu disse aqui no início do programa, eu consegui chegar à universidade pública, fazer meu mestrado, meu doutorado, seguir minha carreira acadêmica, graças à universidade pública. Então, a história de vocês, a luta de vocês, por tudo isso que foi conquistado, hoje, né, se reflete na vida de tantas pessoas. Assim como eu, tantos, milhares de estudantes que vieram para Londrina por causa dessa oportunidade que vocês construíram. Então, minha palavra também é de gratidão a quem percorreu esse caminho, que lutou, que passou por todo esse tempo difícil para que a universidade pudesse ser hoje uma das mais ranqueadas do Brasil. A UEL hoje é reconhecida nacionalmente, internacionalmente, graças ao trabalho que vocês também fizeram ao longo desse tempo. Então nós temos muitas outras histórias que virão, né, Marcão, nos próximos episódios aí. Sim, do mesmo jeito que vocês citaram outros reitores e professores que passaram por aqui, outros também citarão todos vocês. E quem sabe no final de todos esses episódios a gente não faz uma grande confraternização, não é? E a gente grava pelo menos umas 5 horas de podcast para pegar todas essas histórias. Obrigado a todos vocês. Professor Thomson, tem um contato para as pessoas mandarem um recado para você? Tem esse Instagram, o Instagram que eu passei, né? A gente nem lembra o Instagram, como é que chama. Arroba Thomson. Exatamente, JCT, arroba Thomson, né? O telefone, e-mail, tá certo, tudo, à vontade, estou sempre à disposição para os contatos, né?
Maravilha, obrigado, viu? Obrigado, professor Thomson, professor Lara Proença, professor Fujita. Obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso bate-papo com a história viva da universidade nesses últimos 55 anos. Obrigado pela atenção, pelo carinho e até semana que vem, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele há de querer.